Padilha, e aí? Ontem, no Valor Econômico, você estava nomeado ministro da Economia ou da Fazenda, não sei qual vai ser o nome do ministério, do governo Lula. Você vai ser ministro? Ô, Mauro, uma parte da imprensa e dos analistas, eles estão vivendo uma síndrome do bolsonarismo tardio, tá certo? Não tem a Covid tardia aí, tem Covid prolongada, tem o bolsonarismo. Porque eles se acostumaram com o Bolsonaro, que eles precisavam saber quem era o ministro da economia do Bolsonaro para ter algum tipo de credibilidade. Eles acreditaram nesse embuste que é o Paulo Guedes. Hoje você conversa com o pessoal do setor financeiro, setor do mercado, industriais, todos eles, setor de serviço, todos eles reclamam do que é o Paulo Guedes, mas eles acreditaram. Bolsonaro precisava ter o posto Ipiranga. O presidente Lula não precisa ter um posto Ipiranga. O presidente Lula não precisa nomear. Quem vai liderar as condições políticas com a política econômica no Brasil, uma política econômica que volte a gerar emprego, enfrente a fome, reduza a desigualdade, faça que o Brasil volte a crescer, é o presidente Lula. Lula não é Bolsonaro que seja um posto Ipiranga. Agora, nós estamos fazendo uma coisa, Mauro, que nós vamos continuar fazendo, que é o diálogo, é a discussão. Eu fui ministro da coordenação política do presidente Lula, na época, antes de ser ministro da Saúde. Na época, a gente coordenava, além da relação com o Congresso Nacional, com os governadores e prefeitos, a gente coordenava também o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que era o conselhão. Juntava na mesma sala o presidente da Federação dos Bancos e o presidente do Sindicato dos Bancários, o cara da Confederação Nacional da Agricultura e o representante do MST. Você juntava a sociedade ali para discutir as soluções para o país. Né? Então, por conta disso, desde essa época, a gente tem muito diálogo com esse setor e nós estamos discutindo, estamos sendo chamados, estamos conversando com eles, reafirmando que a credibilidade da nova política econômica que vai ser do governo Lula é o próprio presidente Lula que a conduz, né, que vai construir as condições políticas para isso, e que nós vamos construir soluções que o Brasil enfrenta hoje de forma dialogada, né, discutindo isso, dando credibilidade, dando previsibilidade. O que eles mais querem é previsibilidade. Né? O Paulo Guedes e o Bolsonaro instituíram, né, a chamada biruta lá do aeroporto em relação à economia, ficam falando metas que nunca são alcançadas, né, saem fazendo anúncios, não conseguem coordenar uma política para reerguer a economia no Brasil. Né? Por isso que o Brasil precisa do Lula de volta, viu, Mauro? E é ele que vai liderar a política econômica do governo a partir de 2023, se Deus quiser. Vamos trabalhar para isso. Ontem, a Gleisi foi muito curioso, porque a Gleisi veio aqui logo cedo, assim, né, tinha saído na edição do Valor esse anúncio, né, de você como possível ministro da Economia ou da Fazenda de Lula, e aí ela falou aqui. E aí, muito curioso, porque ela não sabia o que você ia falar, você não tinha ouvido ela aqui, vocês falaram a mesma coisa, ó. Primeiro, não tem ministro da Economia que vai botar uma canga em cima do Lula, né? Ela falou, não vai ter chancelador. Vai ter um ministro auxiliar importante, tudo, mas quem vai dar a diretriz vai ser o Lula, que ao contrário do Bolsonaro entende muito de economia. E a outra coisa que ela falou é o seguinte, falou, gente, aqui, deixa eu colocar a contagem. Faltam 242 dias, nos informam Que as bonito. bordadeiras das linhas do Horizonte, Sim, a posse do novo presidente. Eles passarão, eu passarinho. Ela falou, gente, vocês acham que a gente é amador de definir quem vai ser o ministro da Economia, faltando tanto tempo para a eleição, para a posse do governo, para definir qualquer ministro, no momento que a gente está montando a aliança, que estão vindo novos partidos, que nós vamos compor um governo com todo mundo. Então, não existe, né? É isso, Mauro. E assim, a ansiedade de quem sofre desse Bolso Guedes prolongado, tá certo? É a ansiedade de quem sofre. Né? Quem apostou no Bolsonaro, por causa do posto Ipiranga que o Bolsonaro apresentava. E o Lula não precisa de um posto Ipiranga. O Lula não é o Bolsonaro. O Lula que vai liderar o debate da política econômica. E todos nós, eu, como deputado federal, hoje já fiz isso quando fui ministro da coordenação política do presidente Lula, vamos ajudar no diálogo, no debate, porque sempre é importante, né? Eu vou na próxima segunda-feira participar de um debate, outro, com empresários, vou repetir aqui esses dois dados que a Juliane trouxe.
São muito. Qualquer um que venha discutir sobre qual que tem que ser a política de preço, né? A primeira pergunta é essa: qual país produtor do petróleo adota uma política de preço de paridade internacional? Esse é o debate. Qual empresa teve mais lucro do que a Petrobras nessa política hoje, onde você, quem está nos assistindo, paga lá na gasolina, no gás, e faz um duto ali, tem um dinheiro duto direto para os acionistas de Nova York? Isso é impossível. E a Petrobras é muito importante para reger o Brasil, viu, Mauro? Nunca me esqueço, quando 2008, quando teve toda a crise nos bancos dos Estados Unidos, aquela história do tsunami, que o presidente Lula falou que aqui ia ser uma marolinha, foi mesmo? Naquele momento, a cadeia do petróleo e gás representava 13% do PIB brasileiro. É mais ou menos o que é hoje. 13%, 26% o agronegócio, 13% petróleo e gás, pouco mais de 9% no setor da saúde. E a Petrobras teve um papel fundamental em estimular o crescimento, gerar emprego, gerar demanda, para que a gente pudesse segurar a economia brasileira no momento onde o mundo inteiro estava caindo, despencando, né? Então, essa cadeia do petróleo e gás, de energia, é fundamental para reerguer a economia do nosso país. E a gente vai ter um papel muito importante nisso. O presidente Lula, como eu disse, vai abrasileirar o preço da gasolina, o preço do gás, vai pintar a Petrobras de verde e amarelo de novo. Já te passei, se é que você não tem, aqui, quando você falava o contato da Juliane Furno, acho que tem uma conversa boa para rolar aí entre vocês. Agora, nossa grande companheira, inclusive eu, como parlamentar, deputado federal, aqui é o orçamento transparente, não o orçamento secreto. A gente ajuda com emendas, um projeto muito legal que envolve o Levante Popular da Juventude, envolve a Juliane, que era uma grande debatedora também, apoiadora do Levante Popular da Juventude, envolve formação da juventude. A gente apoia aqui com recursos nossos, que é o orçamento transparente, não é o secreto do Bolsonaro. Agora, Padilha, a reportagem do Valor trouxe a informação de que você teria estado em Washington para uma reunião, né? Todo ano tem reunião do Fundo Monetário Internacional e, paralelamente às reuniões oficiais do fundo, tem uma série de encontros e conversas, mesas que acontecem lá. E que a XP teria convidado, a XP, que foi bolsonarista raiz, né? Agora já mudou, né? Já está mudando, está todo mundo mudando nesse país, né? A gente conversou com o Paulo Pimenta agora, o TSE mudou, Machado de Assis dizia assim, tinha uma frase importante dele, num dos livros dele, não me lembro qual agora, mudou o Natal ou mudei eu? Não, o Natal não mudou, o Brasil está aí, está todo mundo mudando nesse país. Então, disse que você teve lá em Washington, dia 22 de abril, para uma conversa com investidores, empresários e tudo, e que depois, na volta aqui ao país, dia 28, se não estou enganado, teve uma nova rodada de conversas promovida pelo Itaú BBA. Aconteceram essas conversas? Como foram elas, Padilha? Aconteceram, Mauro, e já aconteceram outras e vão continuar acontecendo muitas, né? Eu, como a gente estava lembrando, eu fui ministro da coordenação política do presidente Lula, então coordenava o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A gente apoiava muito debates do Ministério da Fazenda, a partir do Conselhão. Lá no Conselhão você discutia, juntava todos os segmentos. Enquanto deputado federal, né, eu faço parte da Comissão de Seguridade Social, que debate o tema da Previdência Pública, faço parte da Comissão de Relações Exteriores, da Comissão de Desenvolvimento Urbano, o tema da habitação, do saneamento, dos investimentos de transporte, né? Então a gente, com frequência, tem debate, sim, com esses setores para mostrar as posições do PT, discutir, ouvir também, sempre é importante você ouvir. No caso do encontro em Washington, que foi no meio do fórum do Banco Mundial e do FMI, tiveram dois debates. Um foi um debate onde cada candidatura indicou uma pessoa. Então, estava o Henrique Meirelles, representando a candidatura do Dória, tinha representando a candidatura do Ciro, e estava o Guilherme, que é um professor, Guilherme Melo, que é um professor da Unicamp, um grande economista, representando o PT, o Partido dos Trabalhadores, representando a candidatura do PT. Então, tinha um debate ali com 5, 6 representantes das candidaturas, um debate bem interessante. E logo depois eu fui convidado para um evento específico, só eu, né, mas com todo mundo lá, mas era um evento que eles queriam ouvir um pouco a avaliação da conjuntura econômica, da conjuntura política do país, né? A mesma coisa aconteceu essa semana, organizado pelo Itaú. Vou na próxima semana
participar também de uma nova rodada com investidores, com empresários, com gente do setor financeiro, né? E fico participando. Só que a minha agenda, o pessoal ouve isso e pensa que a agenda é isso. Não, a maior parte da minha agenda é na periferia de São Paulo, no interior, com o povo, mas é importante a gente discutir, né? Para mostrar, eu acho que é muito. Primeiro, eu acredito muito na nossa capacidade de mostrar as coisas, sabe, Mauro? Às vezes tem muita ignorância, né? E a gente sempre aprende coisas novas, né? Primeiro isso. Segundo, relembrar o que foi o Lula liderando a política econômica do país. Ô, Mauro, tem uma coisa que a história não apaga. O governo Lula foi o único período na história do país que 3 coisas aconteceram juntas: crescimento econômico, redução na desigualdade e responsabilidade fiscal. Nenhum outro governo reuniu essas 3 coisas. Quem fala isso é a Fundação Getúlio Vargas, não são os economistas do PT. A Fundação Getúlio Vargas que fala isso, num estudo que fez há mais de 5, 6 anos atrás, né? A gente relembra isso, né? A gente relembra, Mauro, uma coisa que tem a ver com a história do Lula. A gente acompanha ele tão de perto. Se tem uma coisa que o Lula não suporta, Mauro, é a inflação. Porque ele sabe que quando tem inflação, os muito ricos conseguem proteger seu dinheiro, até setores médios conseguem, de uma certa forma, proteger seu dinheiro na aplicação. Agora, quem não tem isso, que é o povo mais pobre, o povo que vive só da sua renda do trabalho, que não tem outra alternativa de renda, não consegue proteger seu dinheiro, né? A gente está vendo a inflação no Brasil, o preço do tomate, da cenoura, da cebola. Eu todo domingo estou na feira, fico chocado. Cada domingo é uma coisa diferente que estoura o preço, né? Está diretamente relacionada à alta de preços de produtos que são administrados pelo governo. O preço da gasolina, o preço do combustível, o preço do gás, o preço da energia. É irresponsabilidade pura desse governo. Então, eu relembro isso para todos eles. Se tem uma coisa que o presidente Lula é implacável, é com o combate à inflação, né? Então, eles não precisam ficar achando, é só relembrar o que foi o governo do presidente Lula, né? E tem um dado novo, que é essa chapa Lula e Alckmin, que reforça ainda mais a capacidade de diálogo institucional com vários setores, para a gente dar paz para o Brasil. A gente precisa ter paz para o país se reerguer e enfrentar seus desafios. Perfeito. Qual é o tripé dos governos do Crescimento PT? econômico, redução da desigualdade e responsabilidade fiscal. Ninguém foi mais responsável do ponto de vista fiscal do que o presidente Lula nos seus 2 governos, né? Pegou o país quebrado, aumentou as reservas internacionais, cumpriu o superávit primário, mas criou uma alternativa. Eu falo isso com eles. Eles vão falar assim, mas o negócio do teto de gasto vai ser... Gente, quando a gente assumiu o governo em 2003 com o presidente Lula, tinha uma grande preocupação sobre a toda do superávit primário. O presidente Lula vai manter aquela coisa que é uma economia que você faz no ano, né? Ou seja, gasta menos do que você consegue arrecadar, e é que a gente chama de superávit, vai conseguir manter isso, né? O presidente Lula não só manteve, como inclusive fez maior em alguns momentos. Mas a gente sufocou o país? Não. A gente criou um ambiente, Mauro, inclusive para discutir com os atores econômicos, Congresso Nacional, e na época o próprio FMI, porque a gente pagou a dívida do FMI em final de 2005, 2006. Mas o próprio FMI ainda em 2003, 2004, acompanhava as ações por conta do resquício do governo Fernando Henrique Cardoso. O próprio FMI concordou que era criar, na época, um chamado PPI, que era uma parte do orçamento para investimento em construção de moradia, saneamento, habitação de interesse social, grandes projetos de mobilidade urbana, para investir no país que não era calculado no superávit. Todo mundo concordou. Ou seja, se você cria um ambiente de diálogo, de construção conjunta, você consegue construir as soluções para o Brasil, por exemplo, para sair desse garrote, que é um congelamento de 20 anos dos investimentos públicos, chamado teto de gastos fez. Ou seja, é melhor, eu tenho que falar isso, mas é melhor de discutir, construir essa saída negociada, né? Como a gente fez do PPI em relação ao superávit primário, depois foi o PAC, né? Os investimentos do PAC não eram calculados no superávit primário. A gente fez isso, discutindo de forma negociada. É melhor fazer isso do que eles viverem nesse ambiente do governo Bolsonaro, que não cumpriu nenhuma regra.
Bolsonaro e o Guedes fazem discurso todo dia sobre responsabilidade fiscal, regra fiscal, não cumpriram nenhuma desde 2019. Nenhuma regra fiscal. Tem a chamada regra de olhos não cumpriram, né? Criaram margem para... Criaram agora esse orçamento secreto, que é um escândalo, são 17 bilhões de reais de investimento, e ninguém sabe qual é o critério, para onde vai, como que é a forma de indicação. Então, acho que tem sido muito produtivo esse diálogo com esse setor, viu, Mauro? Para encerrar esse assunto, quero falar de um outro assunto fundamental com você. O dia de hoje é especial por conta desse assunto, mas para encerrar esse tema, Padilha, você sabe, né? Sou jornalista e a gente vive de contar aquilo que ninguém sabe. Queria que você falasse um pouco dos bastidores dessas reuniões que você tem tido, do seguinte ponto de vista. Como é que é a reação dessa turma, né? Porque afinal você está falando com os muito ricos, com milionários, com altos executivos, empresários, banqueiros. Como é que é a reação? Eles estão assim de cara feia, tão agressivos, tão apreensivos em relação ao próximo governo Lula? Quer dizer, como é que é esse público com o qual você está dialogando? Mauro, primeiro eu acho que eles estão muito apreensivos com o que é o governo Bolsonaro, sabe? Porque a cada dia, embora tenha setores que ganharam muito dinheiro, tem setores que ganharam muito dinheiro, o agronegócio ganhou muito dinheiro, mas o tempo todo está preocupado, porque o Bolsonaro coloca o Brasil para um buraco. O buraco do isolamento internacional, o buraco do desmonte das instituições, você começa a não ter regra, não ter lei, né? O buraco de um governo autoritário. Então, mesmo esses setores estão muito preocupados. E eles sabem que apostaram num boost, que foi o Bolsonaro e o Guedes, né? Agora, eles têm muitas dúvidas sobre o que pode ser o governo do presidente Lula, e a gente expõe essas questões a partir do que é a própria história do Lula. Isso é uma coisa que eu falo direto, viu, Mauro? Eu sei que você estava comentando, né, como às vezes a fala é a mesma, e é a mesma mesmo, porque nós temos uma construção, por exemplo. Eu falo uma coisa que também eu sei que o Jacques Wagner falou num outro encontro, que o presidente Lula não é uma novidade nesse sentido, né? Não é uma coisa que eles não conhecem, não é uma coisa que o Brasil não conhece. Alguém que já foi testado, governou o país, como eu disse, é o único período da nossa história onde 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo: crescimento econômico, responsabilidade fiscal e redução da desigualdade. Então, é muito mais expor o que é o presidente Lula e dialogar. Eu acho que ele tem dúvidas, como todo mundo tem muitas dúvidas, viu, Mauro? No momento que o mundo está vivendo, de incerteza econômica, quando de uma guerra no meio da Europa, por conta quais são os sinais de recuperação no pós-pandemia, por conta da falta de grandes lideranças internacionais, e o que o Brasil está vivendo, que é o absurdo da irresponsabilidade do governo Bolsonaro, um governo autoritário que o tempo todo cria regras as mais variadas, né? Todo mundo, eu acho que quem tem muita certeza, a chance de errar é muito grande, sabe, irmão? Eu acho que todo mundo tem muita dúvida. Eles têm dúvidas, e a gente também tem que abrir o jogo, porque a gente também não pode achar que tem muita certeza, não, sabe, Mauro? Porque quando você tem muita certeza, você também não está disposto a ouvir o outro. Não ouve os trabalhadores, não ouve os segmentos, não ouve os empresários. Então, o que eu acho que a grande coisa que a gente fala para eles é o seguinte: qual que é a certeza que nós temos? Nós, com Lula ganhar as eleições, eleição dura, difícil, com Lula, nós vamos construir um ambiente de diálogo nesse país para encontrar junto as soluções, né? Temos divergências? Podemos ter divergências, mas a gente vai construir junto as soluções. Eu acho que essa questão de ter previsibilidade nas soluções que são construídas, eu acho que essa é a questão fundamental. Essa é a única certeza que todo mundo pode ter. E eu acho que essa é uma grande característica do presidente Lula, viu, Mauro? Ele sempre fala assim: eu não posso ter assessoria que o cara tenha muita certeza de uma coisa, porque senão ele não ouve. Ele não está disposto a ouvir o diferente, não está disposto a ouvir, às vezes, nem um colega de governo, muito menos um setor econômico, setor dos trabalhadores, né? Então, você tem que ter certeza do lado que você quer ir, como você falou, para a maioria da população brasileira, reerguer o país, fazer com que o Brasil volte a crescer, reduzir renda e mostrar para o mundo que tem responsabilidade fiscal. Essa certeza tem que ter. Quais são as soluções para isso? Você tem que ir construindo um diálogo. Eu acho que essa é a marca do presidente Lula, que eu acredito que ele vá buscar reconstruir no Brasil. Tem tido hostilidade? Não. Não, nesses encontros são encontros, em geral, tem às vezes perguntas um pouco mais duras.
O mais interessante, Mauro, é o seguinte: tem uma pergunta que é muito comum assim. Poxa, você não vai admitir os erros? O que errou? Você fala, não, o governo Lula foi maravilhoso, mas e depois? E os erros? E os erros? Sabe o que eu falo, Mauro, para desarmar isso aqui? Eu falo, primeiro, o PT é um partido que faz autocrítica desde a sua criação. Eu entrei no PT, eu tinha 14 anos de idade, na campanha do Suplicy, em 85, que era Experimente Suplicy, é diferente de tudo que está aí, entrei no PT por conta disso. Desde essa época eu vejo o PT fazer autocrítica o tempo todo. Então, é lógico que nós cometemos erros. Mas vocês também cometeram, eu falo para eles. E a questão é a seguinte: nós vamos ficar debatendo os erros que a gente cometeu, que vocês cometeram, em 2014, 2015, 2016? É esse debate que vocês querem fazer? Tudo bem, nós vamos ficar a tarde toda um apontando o erro do outro e perde o tempo em construir as soluções do Brasil. Eu digo isso, eu não quero falar dos erros que vocês cometeram, né? A gente sabe que nós cometemos erros, todo governo erra. Agora, eu quero concentrar o debate quais são as soluções para o país, porque nós temos 80 milhões de brasileiros em segurança alimentar. Nós temos 26% da população brasileira econômica ativa que está desalentada, nem procura mais emprego, Mauro. Nem procura mais emprego, porque não tem esperança nenhuma de ter emprego, né? Nós temos um Brasil que o G7 está se reunindo lá, não chamou o governo brasileiro. O mundo vai decidir sair, o país tem 200 milhões de habitantes, recursos naturais que nós temos, um papel central na América do Sul, o país sempre tem um papel importante na política externa de independência e não foi chamado. Então eu quero discutir como a gente vai acertar junto para resolver esses problemas, sabe? Eu acho que essa é uma coisa que desarma. O momento maior, assim, sabe aquela coisa, não, eu quero que você ajoelhe aqui e diga os erros. Eu não vou, porque eu também não vou cobrar os seus. Uhum. Né? Vocês apostaram numa aventura que botou o Brasil num buraco. Mas eu vou ficar discutindo isso com vocês? Não vou. Eu quero discutir com vocês, sim. Como que nós vamos acabar com a fome no Brasil? Como nós vamos reerguer economicamente o país? Como que nós vamos voltar a gerar emprego? Esse debate, o debate muda e acho que tem conversa aí para fazer. Concordo. Não, acho que essa história é de uma infantilidade absurda e que permeia não apenas a direita, a própria esquerda. Ficar pedindo autocrítica pública, isso não existe, gente. No mundo das forças políticas sociais não é assim que funciona. Fica agora o pessoal dizendo, a mídia conservadora tem que fazer autocrítica porque apoiou a Lava Jato. Tem que fazer autocrítica coisa nenhuma. O que eles têm que fazer é apoiar o Lula. Tem que apoiar a política econômica do governo Lula. Gente, os budistas dizem assim, ninguém vive no passado. Nós estamos vivendo hoje, não adianta nada. A gente usa essas análises para a gente analisar e para ter base e tal. Aí fica exigindo autocrítica, bobagem. Padilha, para encerrar e registrando que esse sol atrás de você está maravilhoso, muito bonito. Gente, tem uma coisa de Brasília, viu, Manu? É o céu. Realmente, assim... Eu fiz um vídeo hoje de manhã, às 6 da manhã, porque hoje tem a votação do Piso Nacional da Enfermagem. Nós vamos fazer um plantão... Eu queria encerrar com você falando disso, exatamente. Então, nós vamos fazer um plantão o dia inteiro, orientando o pessoal. Se o pessoal quiser acompanhar, entra lá no Facebook, nós vamos orientar, responder as perguntas, tudo. Eu comecei às 6 da manhã, estava um sol enorme aqui, um céu lindo, realmente, isso é uma coisa de Brasília. Essa. Hoje, dia 4 de maio, votação do Piso Nacional da Enfermagem, é importante vocês acompanharem. O que é isso, né? Eu fui relator, tem um projeto de lei na Câmara, no Senado, que cria um piso nacional, é R$4.000, não é nada absurdo. Cada enfermeiro e enfermeira não ganha menos de R$4.000. Técnicos de enfermagem não ganham um certo valor, auxiliar de não ganha um certo valor, né? E a gente fez esse trabalho, eu fui o relator que fez o cálculo do impacto. Por quê? Toda vez que é uma coisa para os trabalhadores e trabalhadoras, Mauro, já vem o governo dizer assim, não, mas isso aí vai causar 40 bilhões de impacto. O setor privado falava que isso vai causar tantos bilhões, Estados de tantos bilhões. E aí foi criado um grupo na Câmara, eu fui o relator desse grupo para fazer análise técnica de qual que era o impacto, e nós provamos que o impacto da criação do Piso Nacional de Enfermagem significa menos do que 5% de todo o investimento do SUS, menos de 4% de todo o faturamento dos planos de saúde. Ou seja, é possível aprovar. Tem uma grande mobilização da categoria de enfermagem por todo o Brasil. Tivemos petição eletrônica, assinatura, mobilização para cá, foram conversar com os deputados. Está marcado para hoje. Então, hoje vota, está aqui na pauta, o pessoal da enfermagem está tudo aqui em Brasília. Hoje, começa à tarde lá a sessão. Às 11h30 tem uma sessão solene em homenagem à enfermagem brasileira, porque essa é a chamada Semana da Enfermagem.
Hoje vota, estamos trabalhando para votar hoje o piso nacional de enfermagem, muito importante o pessoal acompanhar. Pressão para aprovar, porque é o seguinte, quem não sabia da importância de enfermeiras e enfermeiros nesse país ficou sabendo durante a pandemia. Se não fossem elas, bom, se não fosse todos os profissionais de saúde, mas o pessoal da enfermagem, que é quem carrega os hospitais nas costas. Não nos iludamos, Padilha, nada contra você. Mas não são os médicos e médicas que carregam os hospitais nas costas. Isso mesmo. Né? Enfermeira. Quem carrega os hospitais e quem fica ali do lado do paciente doente até quando ele chega e quando ele sai. Quem está lá é alguém da enfermagem. Fundamental aprovar o piso. Fundamental. Padilha, então já te ocupei demais, foi maravilhoso esse encontro. Boa jornada para você aí, que seja aprovado o piso hoje. Um abraço, viu, Mauro? Adorei aqui participar do Fórum Café contigo aqui. Um grande abraço. Tchau, um abração.